Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje, dia 5 de maio, a gente tinha exercícios de filosofia e de história para fazer. Vamos dar uma olhadinha primeiro nos de filosofia, tá bem? A gente está tendo, durante esse bimestre, uma conversa sobre o mundo dos sonhos, o mundo da fantasia. E dentro dessa conversa surgiu o mundo das artes, né? Que é aquele mundo onde tudo é possível, né? Onde os nossos sonhos, nossas fantasias podem se tornar realidade através da música, através do teatro, através dos filmes. Lá na apostila de vocês, a gente tem exercícios para fazer na página, deixa eu ver aqui, na página 16 e na página 18, tá? Na página 16, deixa eu ver aqui, vocês vão ter que escolher um personagem atual que vocês gostam bastante. Pode ser um super-herói de filme, pode ser um personagem de livro, tá? Vocês vão escolher esse super-herói e vocês vão fazer um desenho desse super-herói ali na página 16, naquele espacinho. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nesse espacinho aqui, ó. No espacinho que tem para desenho, vocês vão fazer um desenho desse super-herói que vocês gostam bastante, que vocês escolheram. Daí na página 18 é um exercício parecido, tá? Só que vocês vão escolher uma obra de arte que vocês gostam, né? Alguma obra de arte que vocês tenham visto e achado muito interessante. Aqui pode ser, além de obra de arte, né, além de uma pintura, pode ser também, por exemplo, um tipo de dança, um tipo de expressão corporal, algo que seja relacionado ao mundo das artes, tá? Por exemplo, dança de rua, né? Dança de rua é um tipo de arte, né, que as pessoas fazem. Vocês podem fazer um desenho de dança de rua. Quem gosta de balé? Tem bastante meninas na turma que fazem balé. Balé é uma expressão de arte. Vocês podem fazer, por exemplo, um desenho de uma menina dançando balé. Na página 18, então, vocês vão escolher uma obra de arte ou alguma linguagem artística para desenhar, tá bem? São esses dois exercícios que vocês têm para fazer em filosofia hoje, página 16 e página 18. Agora vamos dar uma olhadinha lá em história, tá? História, a gente tem da página 28 até a página 30. Deixa eu achar aqui. A gente vai nessas páginas, na 28 e na página 30, rever algumas coisas que a gente viu durante o capítulo, né? Principalmente a questão do patrimônio histórico e cultural. Eu vou virar a câmera agora para a gente olhar na apostila os exercícios. Então, vim aqui para a apostila de História, página 28. Número 1. Identifique um exemplo de patrimônio histórico e cultural no Brasil, conforme indicado. Letra A. Relacionado a pelo menos algum bairro de uma cidade. Então, aqui vocês vão escolher, um patrimônio histórico brasileiro. Pode ser de qualquer parte do Brasil, tá? Um exemplo é o Centro Histórico da cidade de Ouro Preto. Se vocês quiserem usar esse, tudo bem, porque a gente viu, na aula anterior de história esse exemplo e descobrimos, ressaltamos como ele é importante não só para a história do Brasil, como para a história de toda a humanidade. Letra B. Em forma de monumento urbano. Aqui, gente, o patrimônio vai ser um monumento, pode ser uma estátua, por exemplo, pode ser um prédio, pode ser uma construção, tá? Tem um exemplo também que a gente viu de monumento na página 27, ó. O teatro, por exemplo, é um monumento, tá? Vocês já foram no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro tem os Arcos da Lapa, aqueles arcos brancos, aquele é um monumento também, o Cristo Redentor. Letra C.
Verifique com o professor e os colegas a resposta para esta questão. Qual patrimônio histórico foi mais citado pela turma? Bom, essa aqui, né, a gente, como não vai ter como comparar as respostas dos colegas, vocês podem colocar a resposta do patrimônio que vocês mesmos escolheram, ok? Número 2. Sobre os espaços antigos da cidade, responda as perguntas. Letra A. Em sua opinião, qual deles deveria se tornar um patrimônio histórico? Aqui, né, é da nossa cidade. Pensem nos espaços que a gente tem antigos e que vocês passam assim na frente e pensam, nossa, que bonita essa casa, que bonito esse prédio, bem que poderia ser um patrimônio histórico. Eu sempre lembro da Casa do Major, tá? Que é aquela casa que fica do lado da Rua Torta. Já tem o projeto, né, toda a legislatura para ser tombada como patrimônio histórico e vir a ser um centro cultural. Eu acho que aquela casa ali é bem importante porque ela tem toda a arquitetura do início da formação da nossa cidade, né? Ela tem a história porque ela foi a casa de um dos fundadores de Gramado. Então, a casa do Major Nicoletti, por exemplo, é um patrimônio, né, da nossa cidade que merece essa atenção, que merece ser considerado patrimônio histórico de Gramado. Número 3. A respeito de patrimônio histórico e preservação, marque as alternativas corretas. Então, vocês vão fazer um xizinho nas corretas, tá? Primeira opção. Todos os edifícios históricos podem ser demolidos para dar lugar a uma nova construção. Não, né? Os edifícios históricos merecem respeito por toda a história que eles representam e, bem ao contrário, eles devem ser preservados, né? Então, essa a gente não marca porque está errada. Próxima opção. Os espaços históricos precisam ser preservados, certinho, a gente tem que cuidar da nossa história. Última opção, existem patrimônios mundiais e patrimônios nacionais. Exatamente, existem patrimônios que são da humanidade. De novo, exemplo de Ouro Preto. A cidade de Ouro Preto é um patrimônio histórico da humanidade. E patrimônios nacionais, né, que são daí só do país. Então, as respostas certas são as duas últimas. Vocês vão marcar um xizinho nas duas últimas alternativas. Vamos olhar a página 29 agora. Leia estas imagens. Então, temos duas imagens ali, né? Letra A. Indique com lápis de cor vermelho a ilustração de um espaço público. Então, aqui a gente já começa a ver outro tópico que a gente estudou em história, a diferença entre espaço público e a diferença entre espaço privado. Qual desses dois aqui é um espaço público? Aqui são apartamentos, né? São casas. E aqui é uma rua. O espaço público e o espaço privado. Na letra A gente tem que pintar de vermelho a bolinha, o espaço público. O espaço público, então, é a rua, né? Vamos pintar de vermelho essa bolinha aqui. A letra B, então, a gente vai ter que indicar com lápis de cor azul a ilustração de espaço privado, que no caso é esses apartamentos aqui, esse prédio. Então, a gente pinta de azul essa bolinha. Número 2. Com as sílabas destacadas, forme a palavra que completa esta frase. Um bem histórico que nos permite conhecer o passado é um... Daí vocês têm as sílabas. Nio, pa, mo, tri. Fácil, né? Juntando tudo, né? Desembaralhando, a gente forma a palavrinha patrimônio. Número 3.
Pinte as imagens que representam elementos históricos da cidade. Olha só. Aqui a gente tem construções, né, como um coreto. Coreto era um local que antigamente quase toda a cidade tinha, que era onde aconteciam as apresentações, né? Então, apresentações de música. Às vezes, quando o prefeito da cidade precisava falar, ele ia até o coreto. O coreto era uma parte muito importante das cidades, porque era onde tudo acontecia, tá? Então, vocês podem pintar, porque coretos são, sim, elementos históricos da cidade. E as placas das ruas. As placas das ruas também são elementos históricos da cidade, tá? Porque são elas, né, que indicam as ruas, dão nome às ruas, e mais importante ainda, tem muitos nomes de ruas que elas trazem a história da cidade, né? Aqui em Gramado é muito comum as ruas terem nomes de pessoas que foram importantes para a cidade. Então, nomes de rua, placas de nomes de rua também são elementos históricos. Vocês devem pintar as duas imagens. Vamos para a última página de história. Número 4. Relembre o que já foi estudado. Leia esta imagem que mostra uma área de Manaus, no estado do Amazonas. Nós temos, então, ali nessa imagem, casas de palafita, né? Aquelas casinhas que elas ficam na água e elas são sustentadas por essas madeiras, por esses paus, né? Elas ficam suspensas. São casas de palafita. Aqui diz, ó, casas de palafitas em Manaus. Letra A. Em que local essas casas foram construídas? Marque X para a alternativa correta. Em um aeroporto? Não, né? Às margens de um rio. Isso aí, ó. Aqui tá o rio e aqui tá as casinhas. Então, a gente já sabe que a alternativa certa é essa aqui. Marcar um X nessa alternativa. Às margens de um rio. Letra B. A maneira como essas casas foram construídas pode revelar informações sobre a história da cidade? Pode, né? A gente percebe que essas casas elas estão bem à margem do rio, né? São construídas assim para quando a água subir, as pessoas ficarem protegidas. E ela conta a história dessa cidade, sim. Essa imagem conta como que essas pessoas moram, como que essas pessoas vivem, até mesmo como elas se deslocam, né? A gente percebe que aqui tem barquinhos. Então, podem marcar sim. Por quê? Bom, o que eu expliquei para vocês, né? Olhando a imagem, a gente tem uma ideia de como que elas vivem, de como elas se locomovem. A arquitetura de um lugar sempre vai contar a história das pessoas que moram ali e da cidade. 5. De acordo com o que você estudou, onde os antigos povos preferiam fundar cidades? E a sua cidade, onde foi fundada? Essa aqui só tem uma linha, né? Vocês podem responder essa aqui no caderno de vocês, porque aqui não vai caber, né? Bom, os povos antigos preferiam fundar as cidades próximas a rios, né? Porque eram locais, então, mais próprios para conseguir desenvolver a agricultura, justamente pela proximidade da água, para conseguir hidratar o solo e ir regando a sua agricultura. A fundação de Gramado, né, a gente sabe que foi, então, no alto da serra, numa região serrana. E a gente já viu um pouquinho, né, como que ela foi fundada. Ela surgiu lá no século XIX com a imigração dos povos europeus, de italianos, portugueses, alemães, que vieram colonizar o Rio Grande do Sul. Subiram a serra, né, e foram construindo as suas casinhas e formando a cidade. E Gramado, né, como a gente já conversou,
tem esse nome porque era a rota dos tropeiros, aqueles homens que faziam as viagens, né, trazendo produtos, levando produtos. E aqui na nossa cidade era um local em que eles encontravam grandes espaços com gramado que eles podiam descansar, tá bem? A número 5, então, eu sugiro que vocês façam no caderno. A correção da aula de hoje é essa. Muito obrigada por terem assistido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, certo? Um beijão!